ao Conexões Eternas Podcast. Eu sou Andréia Valério e hoje a gente está num espaço novo, vocês devem ter percebido. Então, a gente não gosta muito aqui, a gente gosta de coisas diferentes. E hoje eu estou com a minha convidada de hoje. Ela é terapeuta emocional de traumas e a mãe do Arthur. Recebo hoje Priscila Chivenck. Seja muito bem-vinda, Pri. Muito obrigada, querida. A Pri veio de longe, né? Bom, longe, mas não é... Não estamos pertinho aqui em Curitiba, Não, né? da praia. Da praia, de Paranaguá. Isso. É. Você também, né, Pri? Eu já quero começar assim, porque eu falo assim, como que a gente se conectou, né? Uhum. A tua história é uma história que tem muitos altos e baixos. Uhum. E é uma história que ela não é linear, né? Não mesmo. Então, você é muito curiosa. Uhum. Você gosta de aprender, aí, de repente, você está num setor, daí você vai para outro, daí eu falo, nossa, eu falei assim... A gente tem que contar tudo isso. E aí eu só quero começar assim, você é capixaba. Sou capixaba, do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Uhum. E eu falei, nossa, eu já imaginei uma família super, com muitos irmãos, né? Uma família cheia de gente, mas ao final não, né, Pri? Não, na verdade, venho de uma família grande, porque a família de italiano, minha avó era italiana, eu tinha muito tio, tia, do lado da minha mãe, então a família é sempre muito grande, né? Mas do meu lado mesmo, somos eu e meu irmão, apenas. Você e teu irmão. E nasceu... Também em Capixaba, no Espírito Santo. Espírito Santo. Em Vitória mesmo? Vitória. Uhum. E aí você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei até os meus 28, quando eu casei. Então eu saí, fui morar em Campinas, vim para o lado de São Paulo. Eu fiquei em Campinas, ficamos lá 1 ano e meio, depois fomos para Santos, onde fiquei um pouco mais tempo. Nós moramos lá uns 12 anos. E por que essas mudanças? Por conta do trabalho dele. Ele era da área de ferrovia. Porque é muito forte Sim. Essa área. Não, em ferrovia, Vitória é mais... Lá é porto, tem a área portuária, uhum. Mas ele era da área de ferrovia. Então, ele estava lá em Campinas, na área de ferrovia, teve uma proposta para Santos, fomos para Santos, né? E eu fui acompanhando. Pri, como que é? Quanto tempo você ficava em cada lugar? Então, ficamos em Campinas 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Em Santos, 12 anos. Uau! Uhum. E fomos para Paranaguá também por conta do trabalho dele. E lá estamos há 9 anos. Joel J. é de Santos. Ah, é? Aham, Joel J. é meu mentor, Joel J. Ele é de Santos, nasceu em Santos. Hoje ele está em Alphaville, mas ele nasceu lá. E aí, vai sempre praia também, né? Pois Gostou da praia. Não, eu sou da praia, eu preciso ver o mar. Eu não sou de frequentar praia, assim, né? Eu gosto de ter o mar muito próximo. Então, quando fomos para Paranaguá, lá não tem... a cidade, sim, não é praia, não tem praia, né? E quando eu me separei, foi quando eu cheguei até a procurar um apartamento na região, mas não era. E aí foi quando eu procurei e encontrei um apartamento em Matinhos. Então, eu moro em Matinhos. Agora eu moro em Matinhos. Mas eu vou e volto para Paranaguá, porque como a gente separou e tem a guarda compartilhada do Arthur, é metade da semana. E Arthur estuda em Paranaguá. Era onde eu tinha empresa também, né? Sim. Então, quando eu encerrei a empresa, passei a ficar mais em casa, porque os meus atendimentos são online. Então, eu atendo em qualquer lugar, estando em casa. Pri, vamos puxar isso, você trouxe essa questão, né? Guarda compartilhada. Você ficou quantos anos casada? 22 anos, 23 anos. 22. Você vivia na tua casa em Vitória. Você deixou a tua casa... Escolhas, né? Claro. Escolhas, Mas exatamente. só para a gente entender o contexto, que eu tenho certeza que muitas mulheres né, viveram ou vivem isso. Você sai, né, corta o cordão das tuas raízes. Sim. Vai para um outro lugar. Você
abdicou da tua profissão naquele momento, 20 e poucos anos casada, e de repente tem essa ruptura. Sim. Então. Pois é, tomada de decisões, né? Escolhas. A gente sempre faz escolhas o tempo inteiro. E naquele momento a escolha era realmente pela opção de estar com alguém, de realmente acompanhar. E eu abri mão de tudo, né? A família ficou, os amigos ficaram, eu trabalhava, o trabalho ficou, né? Foi tudo ficando. E eu fui para Campinas. Chegando lá, é lógico, a gente tenta voltar e reconectar e construir uma nova história. Mas nem sempre é como a gente imagina. Tanto que não que em um ano e meio eu não consegui me recolocar profissionalmente, né? Quando eu estava começando, ele recebeu a proposta e fomos para Santos. Então, eu voltei novamente a abrir mão de um novo começo para uma outra história. Então, fomos para Santos. Sem o Arthur ainda. Arthur veio bem depois. Na verdade, eu sempre quis ter filhos. Meu sonho era ser mãe. Mas nessa mudança, né, a gente foi esperando e estava aquela prioridade de mais aproveitar um pouco mais a vida antes, né? E o Arthur, ele veio muito inesperado. Porque, assim, quando estávamos em Santos, eu tive um tumor cerebral, que na época que a gente estava assim, já caminhando para ter filho. E aí veio um tumor cerebral, precisamos superar isso, né? A retirada, foi um processo lento. Quando estávamos voltando a pensar em ter filhos, eu acabei me separando. E eu me separei, resolvi mudar de vida. Me separei. Até que depois a gente voltou. E na retomada, focamos em engravidar. E chegamos a fazer tratamento, não veio, né? E aí passou um tempo, eu me separei novamente. Foi em outubro de 2015, foi quando eu me separei. E eu me separei grávida, sem saber. Madre minha. Fui para casa da minha mãe, em Minas. Quando chegou fevereiro de 16, eu me descobri grávida de 7 meses, aos 42 anos. Pera lá. Calma lá. Eu sou mãe. Ela é magrinha, tá? Ela é bem magrinha. 7 meses. 7. Como assim? Você não viu que estava grávida? Não sentia nada? Nada. Na verdade, assim, um pouco antes, eu comecei a ter uma prática de atividade física muito intensa. Uau, lá em ainda Santos. mais isso? Então, quando eu tinha, assim, uma atividade física, para mim, era muito forte. Era 7 dias da semana. Uau. E acordava cedo, eu corria 12 quilômetros de manhã, no meio do dia eu fazia crossfit, no final do dia, só para dar aquela relaxada, eu pedalava. Então era... Fazia crossfit e relaxava com pedalada. Exatamente, era assim. Eu acho incrível isso. Eu admiro tanto as pessoas que gostam, assim, que amam o esporte, sabe? Que faz parte da sua vida. Sim, acho incrível. E era assim todo dia, tanto que quando viajávamos, eu mantinha isso. Eu nunca deixei de folgar. E para a mulher, foi também uma mulher e uma certa idade, a questão hormonal sofre. Então, com essa atividade, eu cheguei a ser qualificada como menopausa precoce. Há quantos anos? Aos 40. Aos 40, menopausa precoce. Exatamente. E aí, bom, os médicos de São Paulo começaram a me tratar com menopausa precoce, e aí eu não tinha mais a menstruação, eu não tinha mais nada que, para uma gravidez, teriam todos sinais de alerta, mas não. Então, a minha vida... Mas e o seio? Porque dói o seio, dá enjoo? Não tive nada, assim. Mudança de humor? Nada. Nossa, e assim, para eu falar que eu não tive nada, eu vou te falar, eu tive o desejo, que hoje eu reconheço que era desejo. Mas eu me recordo que pouquinho antes, assim, eu me dava muita vontade de tomar café da manhã de hotel.
Não era pouca coisa. Não era pouco. E eu me permitia isso, né? Mas fora essa condição, não, eu não tive absolutamente nada. Nada de mudança. E foi quando eu comecei a ter um pouco de azia. Foi o sinal de alerta. Mas nunca imaginava que poderia ser. Pois é, porque agora eu fiquei curiosa. Como que você soube que estava grávida depois de 7 meses? Então, aí eu estava em Minas e começou a ter esse sintoma de azia. Na mesma hora, eu falei para minha mãe, olha, essa comida mineira aqui não está me caindo muito bem. Não estou acostumada mais com a comida mineira. Exato. E aí foi quando eu fui ao médico e pedi uma ultrassom de abdômen total. Na ultrassom de abdômen total, que a médica... Enquanto estava lá, durante o exame, ela falou, você está grávida? Eu achei que fosse uma pergunta, eu falei assim, não, eu não posso ter filho. Nossa, Pri. Aí ela, eu não estou te perguntando, eu estou afirmando. Nossa! E naquele momento ela mudou, assim, ela ligou a TV, mudou o exame, e eu vi o meu filho. E ela falou assim, pelo que eu estou vendo aqui, 7 meses, eu diria. Nossa. 7 meses. E aí foi quando eu vi o Arthur pela primeira vez. Que emoção, meu Deus do céu, imagine. Total, de todos os lados. A emoção do novo, a emoção do inesperado e a emoção da realização de um sonho, né? Claro. Mas já tinha detectado que você não poderia ter filho? Sim, eu estava me tratando enquanto menopausa, né? Menopausada. O que a gente chama isso? São milagre, né? Os caminhos de Deus, né? Não, mas olhe. E ele veio perfeito, perfeito. Eu tive 2 meses de gestação, pois praticamente, né? E o mais interessante é que o fato de saber que estava grávida, a barriga nasceu a partir daí. Então, eu vou chorar. Meu Deus do céu, então foi que assim, coisa linda. Saímos do exame, fomos para casa. Na madrugada, eu me lembro de ter levantado para ir ao banheiro e ter cruzado com a minha mãe no corredor. Ela olhou para mim e falou assim, Pri, que barriga é essa? Eu ainda meio dormindo, né? Assim, como? E a barriga começou a aparecer. Então, em uma semana, no dia seguinte, assim, a calça que eu usei no dia anterior já não fechava. E foi. Num piscar de olhos, a minha barriga... O Arthur apareceu, né? Ele foi se esticando. Eu até brinco com ele assim, meu filho, como? Onde que você estava? Eu não sei onde você estava. Porque você não engordou? Nada. Que milagre. Que coisa mais linda, né? Depois de ter feito uma cirurgia, fazia o quê? 2 anos? Não. A cirurgia eu tirei em 2007, então já fazia tempo. Mais tempo. Né? Mas, assim, a minha vida estava normal. Sim, fazendo esporte intenso ainda. Então, e eu só parei o esporte intenso quando eu descobri que ele estava dentro da minha barriga. Eu mudei tudo, fui fazer hidroginástica para gestante. Hidroginástica e Tai Chi Chuan. Então, ele nasceu assim, o engraçado é que era uma cidade bem do interior, São João del Rei, né? E eu andava na rua, fazia tudo a pé, e de repente a minha barriga foi aparecendo. E eu fazia tai chi. As meninas que me acompanhavam, elas ficavam impressionadas. Assim, gente, que barriga é essa? Falaram assim, não, isso daí é fake, é barriga fake. Mas não, foi desse jeito. É um milagre. Mas isso é exatamente... Não tem outra explicação, não é? Não tem. E ele nasceu perfeito, direitinho, todo dentro das medidas esperadas, peso esperado, tamanho esperado. Coisa linda. Perfeito. E hoje ele tem? Hoje está com 9. Então, você tinha 42. 42. A gente tem tantas histórias assim, né? Eu tenho histórias também em casa. Minha cunhada também... Ficaram 5 anos casadas para depois terem... eu engravidei antes, inesperado também. E depois ela
eu digo que o meu filho, o Caetano, que trouxe o primo Lorenzo, né? E eu tenho o presente de ser madrinha dele. Ai, que bênção. E depois a minha sobrinha também. Ela fez fertilização, ela tem uma filha adotiva, a bênção da família. E aí veio depois a Liz. É uma coisa assim, né? Exato. E a na permissão, época, eu acho. Não exato. sei, né? E você sabe que eu, um pouco antes, uns 2, 3 anos antes do Arthur, eu acho que por conta de tudo, né? Eu já não queria mais filho. E assim, eu já estava de um jeito que, às vezes, chegava criança perto de mim, aquilo me arrepiava, assim, sabe? Do tipo, não quero. E quando ele veio, pronto. Floresceu. É a permissão. A gente já passa a ser mãe quando é mãe, né? Ai, eu falo que eu amo ser mãe. Eu também. Adoro. Eu falo assim, quando fala de filho, eu já me derreto inteira. Porque também, né? Esses processos de casamento, que de repente você já sabe que de repente não vai dar certo e depois você entende, não, era para estar naquele momento ali, para que viesse esse filho, né? Desse pai, dessa mãe, e aí entram cada um com as suas crenças, né? Mas eu acho tão maravilhoso isso. Sim. E aí acabou que, como você mencionou, né? Veio para isso. Esse relacionamento veio para isso. Lógico, não tão simples assim, né? Mas em relação a filho, o Arthur, logo que ele nasceu, a gente reatou. Logo que a gente descobriu, a gente reatou o casamento. Pela terceira vez. Pela terceira vez. E mantivemos esse relacionamento até pouco tempo. Então, tem 2 anos que a gente formalizou novamente a separação. E aí eu sigo, cada um está seguindo, mas mantemos o compartilhamento do Arthur. E a guarda compartilhada, ela é muito equilibrada. Metade da semana ele está com o pai, metade da semana comigo. E a gente hoje se mantém enquanto pais do Arthur, né? E com muito carinho, como lógico, tem que ser, né? Como tem que ser. A maturidade vai mostrando isso. Que eu também já passei por isso e num primeiro momento foi muito difícil. E hoje eu falo assim, era para ser ele, e ele é um excelente pai também, né, para o meu filho. E tá tudo certo. Exato. Né? As pessoas falam, ai, não deu certo o casamento. Deu enquanto deu, né? Deu certo enquanto durou. E se a gente começa a enxergar dessa forma, a vida fica mais leve. Sim, com certeza. Para eles também fica mais leve, né? E respeitando cada um no seu papel. Né? Eu sou mãe e ele é o pai. Então, isso eu vou preservar a vida inteira. Né? Não tem, nós estamos um na vida do outro por conta do Arthur a vida inteira. Então, que seja no mínimo com respeito, com carinho. Né? Pri, mas como que é isso? Eu vou cavocar aí. Por favor. Você teve o Arthur e, de repente, vocês voltaram. Ou seja, para poder ter uma família para o Arthur? Foi Exatamente. Isso? Ou seja, de novo, eu falei, vou tentar. Que coisa maluca, né? É a maternidade, né? Tá, mas por isso você também é terapeuta emocional de traumas? Sim. Presta atenção, né? Você pode falar sobre isso, você tem autoridade para falar sobre isso porque você viveu isso. Exatamente. Na verdade, assim, o nosso relacionamento nunca foi... eu não posso nunca falar um trauma. Não é. Tanto que exagerei, a decisão de voltar pelo Arthur não foi difícil. Porque a gente sempre se deu bem, a gente nunca teve nada, nenhuma ruptura, nenhum motivo absurdo ou traumático. Não, então, pesou na balança o bem-estar como um todo. Né? A figura paterna presente para o Arthur, e ele também era o sonho dele ser pai. Então, tudo isso pesou. E aí a gente retoma fazendo um novo relacionamento na condição de pais do Arthur, né? E isso perdurou por até um bom tempo. Isso, o Arthur tinha 5, não, o Arthur está com 9, e tem 3 que a gente separou de fato. Né? Foi quando eu também entendi que eu precisava
ter um formato da minha vida. A minha vida deveria ter um novo formato. Né? Então, já não era mais uma decisão da família, mas a minha decisão enquanto Priscila, enquanto mãe, enquanto mulher. Né? É a Priscila que voltou a ter um gostinho de vida. Foi daí que veio a última separação, realmente, de fato. E foi muito bem feita também, muito bem costurada. Né? A gente teve tempo para que não tivesse traumas, que não tivesse provocado uma situação traumática, principalmente para o Arthur. Tanto que, quando eu conversei com ele e falei que eu estaria comprando um apartamento e ele teria 2 casas e estaríamos um novo formato, ele virou para mim e falou, melhor assim. Que Isso graça. Veio dele. Então, uma permissão do próprio filho, eu não poderia querer outra coisa. Né? E você, como terapeuta, você acredita que é importante trazer isso para as crianças? É importante trabalhar isso para as crianças. Né? A separação, ou ela é traumática ou não, isso vai depender da condução dos adultos. Não é a criança, não é o adolescente, não é o jovem que vai criança, receber mas exatamente, os filhos, né? Exatamente. Eles vão ser consequência do trabalho do adulto, daquele casal. Né? Então, você tem que saber trabalhar daquela forma. Lógico que perdeu o controle, ou foi traumático. Isso não é o fim do mundo também. Né? A gente está aqui para curar justamente os traumas. Né? Mas, se puder evitar, sempre muito melhor. Porque o trauma, ele não diz a respeito apenas a um. Tem uma bagagem, a gente carrega, para definir um trauma, a gente carrega o padrão de uma família inteira, né? O que a gente ouviu desde pequeno. Então, a gente carrega uma bagagem muito grande para definir um trauma. Não é tão simples. Mas se a gente puder costurar e puder fazer de forma que seja evitado esses traumas, sempre muito melhor. Quem sabe, Pri, fazer terapia antes, eu fiz terapia para se separar, sabia? Sim, sim. Por quê? Porque a Andréia adiantou, talvez não, mas internamente para mim foi bom, né? Porque aí você vai se preparando também. Porque é bem isso, para a sociedade não deu certo. Ou seja, eu não dei certo, mas são diferentes pontos de vista. Na verdade, assim, a terapia, Andréia, você falou que você fez a terapia para se separar. Na verdade, você fez a terapia para você ter o seu autoconhecimento. Sim. Para você se conhecer enquanto Andréia, enquanto mulher, né? E aí você conseguir ter uma noção, de fato, do que você quer para a sua vida. Então, a terapia, ela é praticamente isso. Não é para se separar, mas é que você tenha um autoconhecimento que te permita tomar decisões e fazer escolhas melhores para a sua vida. Decisões difíceis, né? Tem vezes que a gente foge, né? Decisões Às vezes a gente está sempre fugindo das decisões difíceis. E justamente aquelas que a gente está fugindo, é ali que a gente tem que encarar. Porque toda fuga já me sinaliza que tem algo ali que precisa ser trabalhado, precisa ser descoberto, precisa ser evoluído. Gostei disso, Pri. Repete, por favor. Toda fuga, tudo que você foge, pode ser o mínimo que for, mas aquilo que você está fugindo é onde você precisa encarar. Se está fugindo por alguma razão. Então, vamos atrás disso. Vamos encarar essa razão, que é a origem de todo o trauma. Quando eu falo, né? Igual tem gente que fala assim, muitas vezes fala, eu tenho um trauma e me traz um fato. Vou dar exemplos. Né? Eu tenho um trauma de uma separação, porque a minha separação, ou o meu trauma é um acidente, ou é a perda de alguém. Eu digo que não. O fato não é o trauma. O trauma está na forma como você está lidando com aquele fato. Porque é justamente o que eu acabei de falar. Se você foge de uma situação, é algo que você tem que realmente encarar, porque o seu trauma está ali. Por que você está fugindo? Como que você está reagindo àquilo? Ali que estava o seu trauma.
não é o fato em si. Interessante e assim me remeteu não o lado pessoal só, mas o lado profissional, né? Todo. Que muitas vezes você tem uma situação na tua empresa que tem esse choque, né? Mas você vai ver, não é com o outro. Não. É você que alguma coisa você precisa trabalhar. Exatamente. E aí acaba o quê? Saindo de um emprego excelente ou de um ambiente, né, que é saudável, mas por algum trauma, alguma coisa que você não quer encarar dentro de você, você foge. Exatamente. E isso serve para tudo, inclusive para relacionamentos também. Né? Então, às vezes, as situações nos colocam em uma posição que não queremos. E aí, o que a gente tende a fazer? Fugir daquela situação e não encarar. E quando, na verdade, deveríamos encarar. Né? Por exemplo, situações difíceis, né? Empresa. Eu estou num momento na minha empresa, vou dar um exemplo, tá? Aí eu tenho que falar em público, né? Digamos assim. Naquilo eu vou ter que fazer uma apresentação, falar em público, eu não quero. Então você tende a fugir daquilo. Arruma alguém para fazer o seu papel, aquele papel, ou adia aquela situação, remarca e tal. Por que isso? Então vamos olhar. O problema é que eu não quero falar em público. É o público? Não. O problema é a exposição. Então você tem algo traumático em se expor. Então vamos buscar isso. Né? Não é falar em público, é falhar em público, né? É a exposição. Por que é tão difícil se expor? Aí pode ser a questão do falhar, a questão das críticas, a questão do que o outro vai dizer. Então, tem balaio muito maior, né? E aí tem uma frase que fala muito assim, o problema não é o que o outro faz, mas o problema é estar no que eu sinto diante do que o outro faz. Então, o meu trauma está no meu sentimento e não na ação do outro. Exatamente. Não na situação e não no fato e não no acontecimento, mas em como eu estou, como eu vou lidar diante de tudo isso. O autoconhecimento. Por isso que você faz terapia não para separar. Né? Você como faz lidar, né? Para se conhecer. Você sabe que é muito interessante. Eu vou até dar uma dica agora. Eu tinha muito essa questão de... Eu recebia mensagem, eu já respondia. Aí eu aprendi e funciona muito bem, que eu levo até hoje para a minha vida. Eu olho, dá aquele choque, eu falo, dá o choque, e aí eu espero. Aí eu respiro e falo assim, tá, depois eu respondo. Esse depois eu respondo, eu vou responder com... não é esse sentimento ruim, né? Que foi quando eu recebi essa mensagem, talvez hostil, e talvez nem foi hostil, mas eu recebi, né? Como algo hostil. Porque tocou algo dentro de você que você não queria que tivesse tocado. Mas daí, quando eu espero, aí ameniza. Daí eu tomo consciência e falo assim, tá, tudo bem, agora eu posso responder. E daí responde com calma. Isso porque você conseguiu o seu autoconhecimento. Sim. Porque se não tivesse trabalhado exatamente o autoconhecimento, você teria reações, você agiria em cima de reação, você reagiria, né? E você não responderia de fato, você teria uma reação. Pri, você falou um negócio aqui de permissão, né? E aí, você vai contar uma coisa pra gente. Me conto. Que você se permitiu, né? Essa questão do novo relacionamento, realmente, você cria traumas e fala, não quero mais, né? Muito trabalho, não tem ninguém, né? Homem é tudo igual. Então, e aí você resolveu fazer diferente, você se permitiu. Exato. Conta. Por quê, né? Porque quando eu me separei, eu também estava em busca da Priscila. Eu não estava em busca de alguém, eu estava em busca da Priscila. Né? Então, ao longo do casamento, tinha pontos que eu estava sempre em busca de mim, em busca do meu espaço,
E quando eu tomei a decisão da separação, eu separei justamente para encontrar esse espaço, para me encontrar, né? E quando eu realmente me separo, estou no meu ambiente, naquele que eu tanto quis, fazendo aquilo que eu queria, então eu comecei a me ver. Aham. A partir daí, quando você tem, e aí voltamos ao autoconhecimento e a sua autopermissão, quando você se vê no espelho e você realmente começa a direcionar a sua vida para dentro daquilo que você quer de fato, você percebe que não é o outro, não é o ambiente, não é o externo, é dentro de você. Então, no meu caso, eu tive esse tempo para me consolidar novamente. Eu consolidei a Priscila. E aí eu percebi o quanto que o externo poderia me trazer também vários pontos, né? Poderia ser prazeroso. E aí é a permissão de eu me permitir estar no meio, estar com pessoas, estar em ambientes, mas assim, não buscando. Eu me permiti, é diferente de buscar. Bem diferente. Muito. Então, quando você se permite ser você, estar no seu espaço, você acaba atraindo a mesma sintonia. Eu creio muito nisso. Uhum. Tanto é que eu tenho uma amiga que ela não mora em Curitiba, daí ela vem pra cá e fala assim: ai, vamos em tal lugar. Eu não gosto de balada. Uhum. Não adianta. Eu falo assim: não adianta, eu não gosto. Eu me respeito, né? Porque, né, essa questão da sintonia. Sim. Não adianta sintonizar com uma pessoa Uhum. que não, né, depois não vai fluir. E isso tudo, isso é muito científico também, né? Não há, hoje eu tenho uma compreensão muito mais científica de tudo, né? E o estar, por exemplo, é uma energia. A gente fala de física quântica, a gente fala de troca de energia. Isso está no ambiente, mas isso tem que partir principalmente dentro de cada um, da intenção. Então você cria o seu campo energético internamente. Então, quando você começa, você tem o autoconhecimento, você sabe aquilo que você gosta, aquilo que você quer, aquilo que você vislumbra para a sua vida ao longo dos próximos caminhos, você também vai fazendo escolhas condizentes àquilo que você tem dentro de você. Então, ambientes, pessoas, lugares, né? E à medida que você vai traçando aquilo que é condizente, você encontra, você vai encontrando. Né? Você falou que você aprendeu muito, que você estudou bastante, né? Você teve o Supera também, né? Exatamente. O Supera, ele veio me trazendo a neurociência. Né? Então, esse olhar mais científico de tudo o Supera abriu portas para isso, né? E aí eu me aprofundei na neurociência, na física quântica, isso tudo está muito interligado, né? E hoje eu consigo ter uma tomada de decisão mais consciente. Exatamente. Com base em toda essa bagagem que a gente... E tudo interligado, né? Hoje em dia a gente sabe que a fé também está dentro da neurociência. Total. Não é mais superlativo. Né? Não é? Antes, como que um médico podia ter fé, a crer em Deus, né? Exato. Hoje você vê, é tão lindo isso. Eu acho tão lindo. Porque eu acho que ressignifica tudo, até a medicina. Isso. E nos traz mais tranquilidade quando a gente tem essa compreensão. Ah, para nós. Sim, claro. Quando você atinge essa compreensão, tudo fica mais tranquilo. A ansiedade passa a ser mais controlada, porque você passa a ter consciência também o porquê que eu estou me sobrecarregando com certos pensamentos se eu não tenho o domínio disso. Então, você relaxa. Então, você relaxa, entrega, né? E sabe que tudo vem costurado. Da mesma forma, por exemplo, e aí eu faço eu linko, né? Igual quando eu engravidei. Não foi pensado, não foi premeditado, não foi calculado, não. Foi eu entreguei. Então, eu entreguei e veio muito perfeito. Uau!
né? Que coisa linda. Eu aprendi bastante isso. E no estar num novo relacionamento também foi a permissão de encontrar alguém com uma mesma sintonia. Lógico que a gente é bem diferente, mas mas assim você pode ser diferente, mas a essência, tendo sintonia com a essência, tudo a gente consegue, né? Eu sempre dizia, eu tive um relacionamento que eu dizia assim, tem questões de forma e de fundo. A de fundo a gente não muda. Não. Então, valores não tem como mudar. Não. Valores, objetivos, intenção. Também, né? Não adianta você também estar com alguém que tenha um objetivo diferente do seu, valores, as intenções diferentes, né? Isso não dá certo. Não dá certo. Né? Porque são caminhos que vão se distanciar. Mas quando você tem essa forma muito, muito próxima, as outras diferenças, elas são contornáveis. Exato. Né? Exato. E você acredita... agora eu quero trazer, que as pessoas não sabem, que você deu a volta ao mundo. Dei. Conta um pouquinho, qual foi o lugar que você esteve? Eu sei que foram muitos. Muitos. São 30 e quantos? Uns 38, eu nem sei mais direito, mas... 38 países. Países. Quantos que a gente tem em países? Você sabe? Eu vou até pesquisar depois. Pesquisa. Vou perguntar pro Caetano. Caetano, depois você vai me dizer. 38 países. Qual foi, assim, o que mais te impactou? Aí você vai decidir em qual sentido. Nossa, é muito difícil te responder, porque eu nunca tracei um turismo muito padrão. Né? Aí também eu quero trazer isso. Pois é, quando eu viajava, eu nunca foquei muito num turismo padrão, assim, que todo mundo faz. Eu gosto muito do diferente, porque eu busco um complemento, eu busco algo mais, principalmente da cultura, por exemplo, o diferente para mim, eu gosto de tudo muito diferente, né? Então eu vou dizer para você, olha, eu tenho Japão na lista, eu tenho China, Por que Japão? O que foi? Conta. Sempre me motivou. O Japão era um país uma cultura que sempre me trouxe muita curiosidade, muita vontade de vivenciar. Quero muito ir, não fui ainda. Pois é. Conta por quê. O Japão tem aquela questão, bom, são os milênios, né? São a cultura muito sólida, a questão do social muito consolidado. E eu fui muito para vivenciar isso. E o Japão me trouxe uma situação que eu olhei e falei assim, gente, eu não esqueço nunca. Eu me recordo que estávamos indo de Tóquio para Kyoto, né? Então, tudo muito horário cravado, né? Tudo muito religioso. Até estávamos um pouco atrasados para pegar o trem, né? Para a estação. E eu me recordo que estávamos correndo, assim, para chegar na nossa estação, e no terminal, e eu vi uma senhorinha, sentada, esperando o trem dela, só que embaixo da cadeira tinha uma sacola. Sabe quando me veio à cabeça, assim, ela caiu e ela não viu? É dela. E eu interrompi a corrida, fui lá, peguei, entreguei aquela sacola na mão daquela senhora e continuei correndo para a estação. E chegamos na nossa estação, ainda com um tempinho, e estávamos ali esperando. Aquela senhorinha que eu entreguei aquela sacola, ela veio atrás apenas para agradecer. Uau! Ela chegou, ela olhou para mim, me mostrou da sacola, fez um agradecimento e voltou caminhando para a estação dela. Aquilo para mim foi algo que eu não esqueço. Eu não vou esquecer nunca, porque se fosse outra cultura, não teria feito, né? Não teria dado valor ao agradecimento. E ela deu. Então, isso a gente aprende, né? Que lindo. E assim, tirando isso, muito mais. Então, eu tenho o Japão, eu tenho China, que é uma outra cultura, apesar bem diferente, né? Apesar de estar próximo, é o Oriente, mas é outra cultura. Eu tenho
Eu já fui para o Nepal, então é outra. O Tibete é uma situação no Tibete também que me trouxe calor ao coração, né? Conte. Lá no final do dia tem uma praça linda. E ao final do dia eles se reúnem, as pessoas começam a chegar. Vão chegando, e a música começa a ser tocada em alto-falante. E eles dançam. Uau! Mas assim, a dança é muito individual mesmo, eles curtem aquele momento. Isso é muito legal. Enfim, e de viagens... É uma grande família. Exato. Né? Ou, sei lá, momento de conexão de mesmo. De conexão, né? E assim, a viajar é muito, para mim é muito importante. Agora, eu sempre disse também, porque como eu já vinha com uma bagagem pessoal de viagens, eu também trilhei um caminho profissional que era de construir roteiros personalizados. Então, por exemplo, eu tive, na época que eu morava em Santos, eu já fiz esse serviço, fazia esse serviço. A pessoa chegava para mim, eu quero uma viagem, um roteiro para uma viagem. Então, eu conversava, eu fazia um briefing, eu entendia o tipo da pessoa, o estilo de viagem, o que ela gostaria de ver. E em cima disso, eu criava esse roteiro. E era um roteiro completamente personalizado. Eu não usava para outra pessoa, era individual, né? Então, eu fazia isso. E eu sempre perguntava, o que você gosta? Né? Porque precisava entender. Sabe o que eu digo? Que, para mim, o antes de viajar é tão gostoso, essa preparação. Então, eu sou meio metódica para algumas coisas, né? E aí eu gosto. Tanto é que a gente vai para São Paulo agora. Minha mãe, vou levar minha mãe e meu filho junto. Falei, o que você quer fazer? Não sei. Mas daí eu falei, não, vamos fazer alguma coisa gostosa? Porque é tão... vou para São Paulo, é ali. O que eu posso fazer de diferente em São Paulo? Quando você falou diferente, sou eu também. Sim, eu assim, depende muito, né? Agora, o mais importante que eu sempre falei, você pode viajar para São Paulo, você pode viajar para o mundo, você pode ir para a cidade do lado. Da mesma forma que você pode sair de casa para ir numa confeitaria. Se você sair fechada internamente, não precisava nem ter ido. Então, quando se propuser a sair, saia aberta a olhar o novo do seu lado, né? Aqui em Curitiba. Você sai da sua casa, vai para outro lugar. Saia com olhos de curiosidade e sem preconceitos, né? Conceitos pré-estabelecidos. Difícil, né? Saia para olhar, de fato, o caminho. Olhe por onde você está indo. Contemplar. Exatamente. Isso serve para tudo. Porque também não adianta você sair ir para uma viagem maravilhosa do outro lado do mundo se você está fechada. Então, vai muito aquelas internamente. viagens malucas, né? Você vai aqui, vou para Paris, vou lá vejo a Torre Eiffel, volto. Vou lá para Espanha, vou lá na Praça Maior. Isso é só para tirar foto, né? Pois é, eu acho uma loucura essas viagens. Eu não gosto dessas viagens assim, falo, não é comigo. Esse conhecer, esse caminhar na cidade, conversar com as pessoas. E aí, por isso que eu trouxe, porque eu imagino quantas pessoas, você já trouxe algumas histórias, né? Você conheceu, quantas coisas você aprendeu num simples gesto. Exato. Quantas histórias te trouxeram para ser quem você é hoje? Então, tudo. E quem é a Pri hoje? A Pri hoje é o conjunto disso tudo, né? De todas as pessoas que eu encontrei, que eu ouvi, todas as situações. É um conjunto, não é um único veio que você puxa. Não, é um conjunto. Os desafios e as belezas, né? Tudo, de bom e de ruim. Tudo. E em relação à viagem, por exemplo, quem tiver oportunidade, eu acho que vale muito viajar sozinho. Eu viajo sozinha. Eu me recordo de uma viagem que a gente fez, eu estava ainda com o Rodrigo, nós fomos para os Estados Unidos e Canadá. E ele
tinha que voltar, por conta de final de férias, ele tinha que voltar, e na época eu não trabalhava. E eu falei assim, não, eu vou esticar sozinha aqui no Canadá. E eu estiquei. Andréia, foi maravilhoso, porque aí eu fiz o meu estilo de viagem. No teu tempo, vou comer o que eu quero. Sentar no banco de praça, né? Olhar ao redor, ou fazer nada. Vou fazer uma caminhada, tem uma cachoeira, eu vou. Peguei um trem, fui para um outro lado no Canadá só para ver uma formação rochosa. Então, assim, é perfeito. E você realmente é o que você mencionou. Eu sou o conjunto de tudo. Né? Isso tudo me ajudou a ser hoje a pessoa que eu sou. Eu acho que o fato também, você falou isso de viajar sozinha, você gostar da tua companhia. Isso é primordial. Né? Porque se você não gostar da sua companhia, você vai gostar da companhia Exato. de quem? Daí você precisa sempre estar com pessoas. Né? Sempre precisa estar rodeado de pessoas. Que é bom, não estou dizendo que não seja. Não, mas claro. você saber estar com você. Porque enquanto você não souber estar com você, você também não sabe estar com o outro. Começa plenamente, por aí. Né? Não vai saber, porque você não vai saber. Né? Igual quando eu falo assim, o autoconhecimento, ele é libertador. Ele é libertador também para isso, para que você consiga ver o outro, o bom e o ruim do outro, e não querer interferir. Você conseguir respeitar isso. Você olhar o bom e o ruim do outro, mas não interferir. Porque o outro isso é o amor, outro. Né? É o respeito do outro. Amor, respeito. Exato. O amor, primeiro, antes de amar, você tem que respeitar. E respeitar, você precisa ver o bom e o ruim. Né? Só que isso também não quer dizer que você tem que aceitar que o ruim do outro te invada. Então, é o respeito e o amor, eles têm que estar de mãos dadas. O amor próprio também, o respeitar a si próprio. Né? Então, você consegue dar limites, uma vez que você tem esse autoconhecimento. Nossa, Pri, quanta coisa, né? Meu Deus, o tempo passa voando. Eu sabia que tinha muita coisa para a gente conversar e quantas outras coisas. A gente se conectou, né? E a gente vai fazer muitas coisas, né, Pri? Nossa, a gente certeza. Já tem nossos projetos, sim, não é? Sim. E eu fico muito feliz que você esteja aqui. Nós estamos chegando ao final do nosso episódio. E a gente tem uma tradição nesse podcast, no Conexões Eternas. Eu sempre peço um conselho. Então, que conselho, Pri, você pode dar para as pessoas que estão nos ouvindo hoje? Olha, eu vou acabar sendo repetitiva, mas o conselho maior mesmo que eu levo como foco, e eu falo nas terapias, autoconhecimento. Conheça a si próprio antes de qualquer coisa, antes de querer conhecer o outro, criticar, amar, até mesmo amar o outro. Ame a si mesmo primeiro. E para isso, conheça a si mesmo. Autoconhecimento. Falou, o óbvio precisa ser dito. Sempre. Pri, muito obrigada, Pri. Eu que agradeço. A gente tá assim, tem que ser de dedinho, né? Porque tá longe. Está longe. Eu que agradeço obrigada. muito, Andréia. Foi um prazer muito enorme. mesmo. Mas a gente vai continuar a nossa conversa depois. Com certeza. Muito obrigada, você que esteve aqui conosco. Eu tenho certeza que você se conectou em algum momento com esse episódio. Então, compartilhe, vá lá no YouTube, inscreva-se no canal, porque assim vai chegar para você mais rápido no novo episódio. Nossos episódios são todas as quartas-feiras, às 8 horas. Sempre tem episódio novo. Muito obrigada. E você está no Conexões Eternas Podcast. Aqui comigo, Andréia Valério. Muito obrigada.